Então, amigos, hoje o assunto da minha entrevista é bem picante. Todo mundo gosta, tá? Todo mundo gosta, pelo menos eu adoro. Minha convidada de hoje é Luciane Angelo, que é a coach de relacionamento e educadora sexual. Muito obrigada por ter vindo aqui, que são sempre perguntas que a gente se faz, sempre sobre sexo, né? Mais a gente sabe e menos a gente entende. Então, dá uma explicação para ele. O que é um coach de relacionamento? Obrigada, Silvana, primeiro pelo convite. Obrigada a você. Adorei. Vamos lá. O que faz um coach de relacionamento? Eu trabalho com um gráfico, ele lida com vários setores do relacionamento do casal. Então, de 0 a 10, como está o beijo, como está a atração sexual, como está um companheirismo, se você tem orgulho da pessoa. Então, assim, você trabalha com vários sistemas e a pessoa ele vai respondendo de 0 a 10 o que está ali no relacionamento de todas as esferas, né? Então, me fala uma coisa, os casais vêm e te pedem que você... Geralmente vem uma pessoa primeiro. E aí eu faço trabalho com essa pessoa e aí ela começa a enxergar os problemas da relação, o que está bom e o que está ruim, porque às vezes você está numa crise tão forte que você não entende, né, o que está ali ruim, né, qual é o real problema. Então é difícil quando vem o casal. Então o sexo desaparece nesse sentido, né? Sim, né, porque quando você também não aprecia mais tanto a companhia da pessoa, você também não sente tanto desejo por ela, né. Eu acho que o desejo sexual, todos os âmbitos ali da relação, todos os setores, eles têm que estar bem, né? Pra você continuar ali com desejo, com aquela, falar, nossa, gente, eu namoro aquela pessoa, eu sou casada com aquela pessoa. O bem-estar da relação é fundamental pra vida sexual, né? Porque o tempo desgasta muito, né? Os hábitos, as crianças, de repente, não? Sim, sim. Para mulheres até mais, assim, depois da menopausa, elas sofrem o que a gente fala de síndrome do ninho vazio. Ninho vazio? É quando você tem seus filhos, você, né, cria seus filhos e aí chega uma determinada idade que eles vão embora. E você tá tão acostumado em ter os filhos que você não olha mais a sua relação com o seu marido, né? Porque é você, seus filhos e seu marido. Né? Os problemas dos filhos, tudo, né? Então, e te consome muito, mas quando eles saem, você está, de novo, você e o seu marido. E você está desacostumada dessa rotina, você e ele. E por que é o síndrome do ninho vazio? Que é que o filhote sai e a mãe sente muito. Então aí ela percebe que a vida dela tem que recomeçar. É verdade. A vida em casal tem que recomeçar. Porque a sexualidade deles dois desapareceu, né? Sim, porque Foi você embora. fica ali na função dos filhos sempre, né? E às vezes quando uma relação tá desgastada, você usa os filhos ali como uma desculpa também, né? É verdade. Como lidar com isso, da menopausa? Como lidar? Que a menopausa, né? A palavra menopausa, ela é sua última menstruação. Quando você fica 1 ano sem menstruar, depois desse 1 ano, você vê qual foi a sua última menstruação desse 1 ano. Isso é a menopausa. O processo que você tem, os fogachos, 1 mês você menstrua, o outro não, esse é o climatério, que é onde as mulheres sofrem muito, né? Porque o organismo, ele para de produzir a progesterona. Então, você tem um processo hormonal ali complicado, né? A progesterona, o estradiol, o organismo para de produzir. Então, muitas mulheres fazem reposição hormonal, mas o que é fundamental, porque você começa a ficar sem lubrificação, por exemplo, né? A lubrificação diminui nesse processo. Então, o que é bom e que muita gente fica chocada é a masturbação. A masturbação? Porque a masturbação, ela mantém a sua libido, ela é essencial, porque com a masturbação você tem um orgasmo. Então você tem a liberação de citocina, você tem o bem-estar vindo de você mesma. Me fala, os aparelhos de hoje em dia, que tem 1000 aparelhos, tem médicos especializados que Dos vibradores? You heard? No. Oh, right there. What do you call that little thing? Well, I was calling it the feather duster. Well, I think of something quick, so the girl knows what to ask for. Não vibradores, são aparelhos que para projetar, para melhorar a sexualidade. Todo mundo tá falando disso. Sim, Existe? sim. Tem alguns aparelhos que beneficiam, tem algumas cadeiras que elas fazem uma ginástica, como se fosse um pompoarismo, mas eu acho que nada substitui realmente o pompoarismo, por exemplo. É uma técnica que hoje tem muito preconceito ainda, porque as pessoas falam pompoarismo, já lembro das tailandesas espirrando bolinhas, né?
Mas não é isso, o pompoarismo ele é essencial para a saúde da mulher. Toda mulher deveria fazer. Por quê? Principalmente desculpa, antes da pompoarismo, menopausa. o que é? O pompoarismo é a ginástica vaginal. Muito obrigada. 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 É? A ginástica vaginal. É a ginástica feminina, né, que a gente fala. Ai, que maravilha. Então, O que acontece? O canal vaginal, ele tem 3 anéis. E quando você fortalece esses anéis, quais são os benefícios? Existe um maior equilíbrio hormonal quando você pratica desde cedo. Isso, antes da mulher entrar na menopausa, se ela pratica regularmente pompoarismo, ela não vai sentir tantos efeitos da menopausa, porque ela vai estar produzindo naturalmente o hormônio. Então, pompoarismo tem o benefício de equilíbrio hormonal, benefício de lubrificação vaginal. Então, a mulher, ela consegue uma lubrificação maior sem precisar de lubrificantes, de outras coisas. Incontinência urinária, mulheres que começam a ter por conta de parto normal, né? Recém-mamães é bom fazer também para o assoalho pélvico, ele voltar ao lugar, é muito importante o pompoarismo. Então você tem vários benefícios tem à saúde professores da que mulher. dão esse Sim, eu esse sou curso? instrutora também. Me fala uma coisa, como a gente consegue apimentar um relacionamento de ano? Relacionamento de anos fica mais complicado nessa parte, né? Se a gente coloca ali uma certa rotina. Ainda mais quando tem rotina é a filhos. pior coisa que tem. Então, hoje a indústria dos cosméticos sensuais, ela é muito grande. Existe uma infinidade de produtos que você pode colocar ali com o seu parceiro e que você tem caudas, você tem lubrificantes em gel que dá como se fosse umas picadinhas que eles são feitos de jambu. Tem uma infinidade de produtos que você pode colocar ali com o seu parceiro e começar a introduzir, fazer uma noite diferente, num massagem motel, tântrica, ir num lugar. Ou se você tem filho, pegar um final de semana e falar, olha, a gente vai viajar, filho, fica com a avó. A gente precisa... Porque o casal, quando ele tem filho, ele deixa a vida de casal de lado por muito tempo, né? Os 2 primeiros anos são muito difíceis, né? Dos filhos. Dos filhos. Então, tem que Ela é tentar... mais mãe que mulher, fica mais mãe que mulher, né? Sim, É isso? sim. É muito difícil, né? Você fica preocupada, se você sai, você já pensa no filho e você não se desliga. Mas é Mas fundamental. também o amor, também a parte do tempo, o amor da mulher. Não, ela fica mais dividida mais ali, dividida, né? porque o filho ou a filha é uma coisa muito forte, muito mais que para o homem. Mas assim, eu sei que dói deixar o filho com a avó e tal, mas você tem que olhar para sua relação também, né? Para manter Viu mães que têm filhos, ó, ouvem ela. Mas né? o estresse atrapalha a vida sexual, o apetite sexual? Então, o estresse, na verdade, ele atrapalha não só o desejo sexual, como a libido. A libido nada mais é que energia vital. Então, se você está muito estressada, você não tem vontade de fazer nada, né? O sexo é só um detalhe, né? Porque sem a libido, você não tem desejo sexual. Então é quando você toma também remédios, né, ansiolíticos ou de depressão que interferem na libido, você fica sem vontade, não é que você fica sem tesão, você fica sem vontade de fazer nada. O desejo sexual é só uma parte. Mas isso com depressão, né? Sim, e até estressado, né? E qualquer remédio para depressão diminui o libido? Não, tem alguns que eles são um pouco mais leves, né? Mas aí você tem que ver com o seu médico e falar, olha, tá atrapalhando a minha relação, né? Então você tenta com o seu médico ver qual vai te afetar menos nessa área. A gente tem uma vida muito estressante, né? Mas eu acho que as pessoas, ela tem que organizar melhor o seu dia. É muito difícil você encontrar uma pessoa que tem uma agenda bonitinha. Gente, você faz agenda no celular. Fala, eu vou acordar X horas, vou pra academia, vou pro trabalho, vou cuidar dos meus filhos, levar na escola. E aí você vai encaixando. Quando você coloca no papel a sua agenda, você vê o quanto a sua vida tá desorganizada. Então você começa a definir o tempo. E você obrigatoriamente tem que achar ali, no dia, um tempo pra você. Bom, Luciane, eu te agradeço muito. Obrigada, Você veio. adorei. Olha, é um assunto quente que todo mundo gosta, porque a gente
quer saber muita coisa, quer entender também muita coisa, quer fazer muita coisa. Então a vida fica muito perdida um pouco. Não sei. Sim, A sim. gente fica um pouco perdida de tudo esse... Porque o tempo está passando tão rápido. A política está dando um nó para todo mundo. É verdade? Sim. A economia está um desastre. Então, as preocupações, então você deixa sempre o Você sexo deixa a pra sua trás. vida pessoal Isso. de lado. A vida pessoal é sexo. É. Muito obrigada, menino. Obrigada. Agora, ó, aqui nós temos um assunto quente que interessa muito, pelo menos a mim, e acho que todas as mulheres da minha idade, da jovem, dos 30 em diante. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigada.